Hoje vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre radiestesia radiônica e geobiologia. A radiestesia é uma ciência a gente pode dizer assim, da medição, da averiguação de energias. Existem profissionais de radiestesia muito antigos. A radiestesia é uma ciência muito antiga, há muito tempo conhecida pelas pessoas. A radiestesia ela é uma ciência de medição, de averiguação de energias. O que era mais utilizado, que a gente tem bem noção, tanto em todos os países, até nas comunidades rurais principalmente, era uma varinha, que geralmente é uma varinha de alguma árvore especial conforme a cultura. Na China é a varinha de pessegueiro, em que fazia uma forquilha, né? E se segura nas pontas dessa forquilha para achar água. Aí as pessoas iam, sempre tinha uma pessoa que era especializada nisso. Isso pode ser um pajé, um curandeiro da região, uma pessoa especialista nisso. Geralmente a pessoa ela é especializada naquilo, né? Em termos de conhecimento primitivo. E aí, por quê? Vê aonde que tem um veio de água, vê aonde que é melhor cavar o poço. Tem gente que vê, pelo uso dessa varinha, até a quantos metros de profundidade que está o veio de água, se essa água está limpa, se vale a pena cavar o poço ali, se está contaminada já no subsolo. Isso então é uma ciência muito antiga, de uso popular, né? Mas também muitos cientistas, muitos estudiosos foram se aprofundando no conhecimento dessa ciência, né? Então ficou também conhecida no meio científico. Hoje, com essa história de física quântica, de ter trazido à tona vários conhecimentos antigos, visto como ciência e não mais como uma coisa esotérica, no sentido espiritualista puro, né? Mas que à medida das energias, que os elétrons, que tudo tem elétron, que tudo tem uma carga magnética, uma carga elétrica e tudo emite energia, então tudo pode ser mensurado e ao mesmo tempo tudo pode ser utilizado para emitir energia. Então está ficando mais popular a gente ouvir esses nomes, né? A geobiologia é justamente estudar mais o local, né? Para ver o que é adequado construir, em que lugar que é adequado colocar a cama, a porta, construir a casa, em que parte do terreno. Porque vai medindo essas energias com a radiestesia e vendo aonde é mais adequado para o quê? Para a saúde, né? Para a saúde de uma forma global, para a saúde física, mental, emocional, espiritual, né? Para ser um ser completo, um ser que consegue exercer toda a sua plenitude, né? Colocar todos os seus talentos em ação, desfrutar de todas as suas potencialidades. A geobiologia vai ver aquele local para melhorar toda a vida da pessoa, no sentido de harmonizar aquela pessoa com a energia do local. Então, assim, e a radiônica, ela é uma ciência que daí já é ao contrário. Você mediu com a radiestesia e com a radiônica você vai emitir a energia que você quer. É quando você precisa harmonizar, curar, né? Modificar a energia de alguma forma. A radiônica, dentro de um processo científico, ela usa energia de símbolos, símbolos exatos, símbolos geométricos. Nós sabemos, através do uso dos símbolos, que os ângulos, que a forma dos símbolos emitem determinada energia, potencializam determinada energia, canalizam melhor energias, né? Por isso que muitas coisas têm alguns formatos que é justamente o conhecimento empírico do ser humano, intuitivo,
de que daquela forma ficava melhor. Por exemplo, gente, por que a bola roda? Porque é fácil de rodar. Então, quando eu quero que alguma coisa flua, rode, eu posso colocar dentro de um círculo, para que essa energia flua como uma bola rolando, né? Se eu quiser rolar um quadrado, talvez fique mais difícil. Mas se eu quiser pegar e direcionar uma coisa num ponto exato como um laser, talvez o ângulo dos quadrados me facilite mais, ou de um triângulo, né? Então, assim, radiestesia, geobiologia, radiônica. Dentro do Ocidente foi muito estudada essas coisas dentro da parapsicologia, né? Que é uma ciência que visa o quê? Desvincular apenas de que as coisas acontecem, podem ser modificadas não só através de intervenção de um espírito, de um corpo espiritual envolvido naquele assunto, mas através da intervenção da energia mental da pessoa e potencializando através da energia de símbolos. Por exemplo, você às vezes tem... e você pode usar isso, infelizmente, para o bem e para o mal, depende do operador. O chamado feitiço voodoo, que a gente tanto viu nos desenhos, nos filmes, nas brincadeiras, né? Faz um bonequinho, espeta uma agulhinha, aí o cara sentia uma dorzinha lá. Tem muito desenho animado falando sobre isso. Isso é uma técnica muito antiga, utilizada em muitos locais do mundo, mas a gente tem a ideia do nome voodoo, né? É uma coisa aqui da região da América Central. Do mesmo jeito que você pode espetar uma agulhinha para fazer a pessoa ter uma dor lá, você pode espetar uma agulhinha no sentido de fazer uma acupuntura à distância para curar, né? Em muitos trabalhos de magia se faz isso, fazer um bonequinho para juntar com outro bonequinho, fulano nunca mais querer se separar de fulana, né? Isso dentro da área magia, chamada magia simpática. Você cria uma coisa igual ao que você quer ter, né? Então você cria dois bonequinhos e deixa eles abraçadinhos. Você está dizendo, eu quero essas duas pessoas abraçadas, né? Mas você também pode, assim, o bonequinho tá... Você tem uma pessoa que está com problema de fígado, né? Mora longe, está à distância. Você pode pegar o bonequinho, a foto dela de corpo inteiro, e lá onde está, né, a localização do fígado, e colocar sua mão para enviar uma oração, uma energia de cura, um cristal, um instrumento, colocar aquela pessoa, aquela foto ou aquele boneco em um gráfico de radiônica para que seja emitido a energia de cura que você quer fazer para ela, né? Então, existem várias coisas assim. Eu estou falando isso para dar uma melhorada. Então, eu vou primeiro começar mostrando alguns pouquinhos instrumentos que eu vou ter aqui na mão. Um dos principais instrumentos da radiestesia, que é a ciência de medição, é o pêndulo. Com o pêndulo, você pode medir tudo. Você pode medir pessoalmente, ao vivo, ou você pode medir à distância. Por exemplo, você pode medir a energia de um imóvel com a planta do imóvel na mão, sem estar lá. Você pode medir a energia, como está a energia de uma pessoa, com a foto ou uma coisa que a gente chama criar um testemunho da pessoa, sem estar com a pessoa na sua frente, né? Você pode medir tudo, aura, frequência de nocividade de um elemento. Você pode achar veios de água com o pêndulo também. É tudo uma questão de treinamento. Essa técnica é uma técnica, gente, que você treina. Tem gente que já nasce, né, meio que sabendo, né? Já vai procurando, já vai se identificando, já vai procurando aquilo, já sabe usar aquilo desde sempre. E tem gente que, a partir do momento que fica sabendo que existe isso, pode começar a treinar. Isso aqui não é uma ligação com o ser espiritual, é uma ligação com o seu supraconsciente, com o seu eu superior, com o seu inconsciente, que se comunica com o inconsciente coletivo. Então não precisa ter medo, vai, compra um pêndulo e começa a fazer seus testes, tá? Outra coisa bem interessante que
Quando eu comecei a usar pêndulo, eu tinha medo. Eu achava que era, né? Antes eu tinha medo, nem fui usar. Isso aí era coisa de espiritista e eu não queria me envolver com o que eu não conhecia, com o que eu não sabia. Aí fui estudar, fui aprendendo, aí vi que não era isso, né? Com ótimos, bons livros de alguns parapsicólogos e tal. Aí eu fui treinando e fui fazendo, eu me dei bem com o pêndulo muito rápido. Mas assim, a primeira coisa que eu usei como pêndulo, na época, eu estava seguindo a religião católica. E, gente, a primeira coisa que eu usei como pêndulo foi o terço. Eu pegava na cruz e deixava pendurado o resto do terço e eu fazia perguntas para o terço com a Bíblia aberta em cima da Bíblia. Porque para mim ainda tinha aquele medo de vir alguma entidade negativa e na época eu usava assim. Hoje eu não sou mais da fé católica, não professo mais essa fé, não pratico mais, não tenho mais terço, não tenho mais nada. Mas assim, na verdade, qualquer coisa você pode usar como pêndulo. Aí, esses tempos atrás foi engraçado. Eu estava assim, esperando uma resposta de uma determinada questão e eu só podia esperar essa resposta. E tem uma coisa que eu já vou ensinar aqui. Quando a gente está muito ligado emocionalmente em alguma coisa, às vezes a nossa resposta vem meio atrapalhada. Até dizem assim que para questões emocionais, puramente emocionais, tipo questões amorosas, você não pode fazer perguntas para você mesmo com o pêndulo, porque a tua emoção te atrapalha. Você tem um inconsciente que está com algumas ilusões, assim, que não quer desmanchar todas as suas ilusões, por exemplo, porque você não dá conta. Vamos dizer assim, meu marido está me traindo, mas você no fundo não quer saber, né? Então, você vai assim com o pêndulo, né? Será que ele está me traindo? Pronto, né? Aí vai dar não. Aí mais tarde você descobre que estava. Por que deu não? Mentiu para mim. Porque você não tinha capacidade de lidar com aquilo naquele momento. Então, assim, evite coisinhas muito banais e questões muito banais no sentido assim, coisas pequenas, né? Mas às vezes a gente precisa saber das coisas banais da vida. Tipo assim, eu vou assinar esse contrato hoje, devo assinar esse contrato? Não tem pecado. Só pode fazer coisas extremamente importantes para o planeta inteiro. É para te ajudar na tua vida, né? E na vida das pessoas que você quiser ajudar através da técnica. Então, assim, aí eu tava, né, colocando eu tava com essa preocupação e eu fui fazer um chá de jasmim, era inverno também. Vou tomar um chá de jasmim para me acalmar e tem que esperar mesmo, não tenho, né, não queria me meter. Aí eu fui fazer o chá e era chá de saquinho. Aí eu comecei a mexer o saquinho assim dentro da xícara, né? E aí, de repente, eu fiquei assim, fiquei assim, olhando. Aí eu comecei assim, será que vai acontecer, não sei o quê. Aí eu comecei a ver que o saquinho tava mexendo, como pêndulo, rodando pro sim, né? Que o pêndulo você programa. Isso aqui é uma outra aula, né? Aqui não é aula, é um vídeo só de compartilhar informações, mas uma hora eu posso fazer uma aula de como usar o pêndulo. Aí o saquinho começou a mexer. Eu olhei pro saquinho assim, ué? Aí eu perguntei, posso usar isso aqui como pêndulo? Pode me responder? Aí ele respondeu que sim. Aí eu, vou ver se pode mesmo usar qualquer coisa como pêndulo. Aí eu fui e fiz a pergunta sobre a resposta que eu tava querendo saber, né? E aí ele me deu a resposta. E aí, tipo, uma hora depois, me ligaram e me deram exatamente a resposta que o pêndulo disse que ia ser, né? Então, na verdade, qualquer coisa pode ser pêndulo. Aí, uma outra ocasião, eu estava num evento imenso, um encontro regional de um determinado evento, e eu estava angustiada, aconteceu uma situação ali, eu não sabia o que eu fazia, e eu não sabia se fazia isso ou aquilo, né? Então, geralmente o pêndulo é assim, é sim ou não. Então, você pega uma situação que você quer saber e pergunta, sim ou não, faço isso? Sim ou não? E eu não tinha. E eu tava com um colar de cristais, que eu gosto muito de usar cristais. Eu fui pro banheiro do evento, me tranquei, né?
tirei o colar, botei ele na mão e perguntei o que eu faço, né? Eu faço isso? Aí o pêndulo respondeu, né? Sim, né? E tal. E aí, só que eu coloquei assim, eu quero um sinal que eu devo fazer isso. Na verdade, eu precisava de uma coisa que estava envolvida outra pessoa. E aí, essa pessoa vai falar comigo? Sim. Né? Eu precisava que ela falasse comigo. E aí tá, né? No banheiro, com colar de cristais. Saí do banheiro, tá, fui, fiz uns 20 minutos, a pessoa chegou e falou comigo. Então, assim, qualquer coisa pode ser pêndulo, tá? Pêndulo é apenas um instrumento. Claro, quando é pêndulo de cristal, eu costumo fazer limpeza, eu costumo impregnar com as boas energias, né? Mas é como se ele fosse uma fita métrica, tá? Não é para ter medo do pêndulo, não pode usar o meu pêndulo, o outro não pode tocar no meu pêndulo, eu não posso tocar no pêndulo do outro. Não é um patuá espiritual, é um instrumento de medição, é uma fita métrica, tá? Não precisa ter medo do pêndulo, nem é uma coisa assim. A gente que carrega o pêndulo no pescoço, é interessante que aonde você estiver você tem um pêndulo, né? Mas tem gente que carrega isso como um talismã, um amuleto. Claro que vai funcionar para ele assim, porque ele impregnou de energia, de intenção, este objeto. Mas, na verdade, o pêndulo não é só um talismã de amuleto. Na verdade, a principal função dele é ser um objeto de medição, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um pêndulo de ametista, né? Um pêndulo sextavado de ametista. Esse daqui já é um pêndulo de metal. Esse chamado aqui é um pêndulo agulha, e quando você tem gráficos que tem que medir coisinhas pequenininhas, ele é mais fácil de ir. Esse daqui é uma varinha chamada, a gente encaixa assim, ó, de Dual Road. Ele é para medir campos, você pode medir energias de um local, aí quando as varinhas se cruzam assim, você determina que quando elas se cruzarem significa tal coisa, quando elas se afastarem significa outra. Tudo é você que determina. Daí começa a funcionar do jeito que você quiser. Você pode medir o campo áurico de uma pessoa. Você vai passando a varinha, as duas varinhas em paralelo assim, e vai passando em volta da pessoa assim, ó, né, no corpo todo, e você vai medindo como é que tá o tamanho dessa aura, se ela está com algum problema. Então, assim, isso é algum dos instrumentos de radiestesia, de medição, né? Aí eu tenho aqui uns outros instrumentos, que é o instrumento de radiônica, que é de emissão das energias, que são chamados, existem assim milhares de gráficos. Qualquer coisa pode virar um gráfico de intenção de jogar energia. Sabe aquele símbolozinho do Yang Yin? Você pode imprimir um símbolo daquele, né, e colocar a tua foto ali em cima e determinar que você quer receber a energia do equilíbrio do Yang Yin. Tudo pode ser transformado num gráfico de emissão de energia. Se aquilo ali te emite uma sensação boa, benéfica, você pode usar para isso, tá? Esse daqui é um gráfico que se chama desimpregnador. Nele você coloca uma coisa aqui no meio que você quer desimpregnar das energias que ele trouxe consigo. Por exemplo, quando você compra um pêndulo, ele veio pelo correio, pessoas fabricaram esse pêndulo, ele ficou jogado em qualquer lugar, ele veio embrulhado, né, caminho afora. Então, para você tirar que daqui saia todas as energias que possam estar impregnadas aqui, que não são suas energias, você pode, quando compra um pêndulo, em vez de fazer aquela limpeza com sal grosso, não sei o que lá, colocar num desimpregnador, né? Aí vai desimpregnar a energia daquela coisa. Uma roupa nova, uma bijuteria, uma joia, você desimpregna. Se você, por exemplo, desconfia que alguém te deu um presente, mas que a pessoa não tem bons sentimentos por você, mas, por outro lado, você não quer jogar fora, você não tem certeza, você não pode ofender essa pessoa assumindo com... Você pode botar o objeto num gráfico desse para tirar qualquer intenção que esteja impregnada naquele objeto, né? E depois usar. Esse daqui é um gráfico que se chama decágono. Nesse gráfico, a gente para já criar uma impregnação da intenção, preparar alguma coisa
para ser enviada. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, depois que eu limpei no desimpregnador, o meu mesmo pêndulo, para que ele seja impregnado com a energia de boa intenção e se prestar a ser um instrumento preciso de medição. Eu posso colocar aqui nome de uma pessoa, foto de uma pessoa, para preparar que isso seja, a gente chama, criado um testemunho. Isso seja um testemunho perfeito da pessoa em questão ao vivo. Então, tudo que eu fizer neste testemunho vai bater nela lá, né? E de preferência, né, gente? Cura, paz, amor, né? Equilíbrio. Aqui é um outro gráfico bem interessante da radiestesia, que se chama a figura humana. Aqui tem representação de um homem e de uma mulher e os pontos, esses pontinhos aqui, né, dos chakras principais da pessoa. Então eu posso, por exemplo, pegar aquele papelzinho ou a foto de uma pessoa, colocar aqui, transformar esse gráfico na representação do corpo dessa pessoa. Eu posso colocar mão, cristais, pingar remédios, florais, o que eu quiser nos pontinhos dos chakras, ou no fígado, ou no coração, ou na cabeça. A pessoa está com dor de cabeça, eu vou lá e ponho uma pedrinha de cura de dor, tá? Porque está emitindo a energia por intenção e pela representação gráfica da pessoa. Então, assim, existem vários gráficos e existem vários instrumentos. Isso é apenas pequenos exemplos para vocês terem uma ideia. E é isso que é a radiestesia e a radiônica. Ela é muito utilizada nas terapias alternativas. De alguma forma, as pessoas utilizam. E assim elas conseguem emitir à distância. É por isso que às vezes eu até falo para pessoas que eu atendo, qualquer coisa me liga, né? Porque às vezes você não precisa ir lá, você não precisa ouvir a pessoa, você não precisa ir lá falar com a pessoa, você faz à distância assim. Quando você já tem o nome e a data de nascimento da pessoa, você pode enviar à distância. Então não precisa exatamente marcar no consultório, em tal hora, daqui a tal dia, ou ir agora na tua casa, ou você agora na minha. Dá para fazer muita coisa à distância, tá bom? Então é isso, gente. Eu queria dar essa pequena contribuição, né, para o universo de conhecimento sobre radiestesia e radiônica. A geobiologia daí vai pegar bem as áreas, né, locais e vai fazer a mesma coisa, só que com locais ao invés do que com pessoas, tá? Tem uma outra coisa bem importante na geobiologia, na radiestesia, que é a emissão das ondas, né, eletromagnéticas. Então, assim, por isso que não se coloca a televisão no quarto, tomadas com fios desencapados, porque tudo deixa escapar energias que acabam afetando o corpo físico dos seres vivos do local. Não é só dos seres humanos, não, de animais, de plantas, tá? Então, por isso que a gente trabalha muito estudando isso para medir e para corrigir o que é necessário. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Espero ter ajudado nessa compreensão. Beijo, namastê!